Olá você, seja bem-vindo a mais um TV Você. Obrigado pela sua preferência, pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Como prometido, hoje estamos aqui com uma pessoa importante, porque ele cuida da segurança de toda a cidade, e uma cidade que já não é tão pequena assim, né? Catalão já tem várias ocorrências de todas as naturezas, então vai dar um assunto muito bom, e uma pessoa inteligente, uma pessoa descontraída, apesar, né, da seriedade do cargo. Nós estamos aqui hoje com o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, aqui em Catalão, o Tenente-Coronel J. Júnior. Obrigado, comandante, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, suas palavras iniciais. Bom, primeiramente, né, o nosso cordial bom dia, agradecer imensamente, né, por esse convite e a oportunidade de estar aqui, Marcelo Vilar, né, através desse podcast, né. É muito importante para nós podermos ter acesso a esses espaços, né, espaços democráticos, sim, onde nós podemos conversar assuntos emergentes, assuntos que trazem o interesse social, né, da coletividade, tendo em vista que a nossa função, né, neste momento, a função pública, uma função à frente de um batalhão, né, de grande atuação aqui na região da Estrada de Ferro, que abrange aqui 8 municípios, né, e 2 distritos, e sem dúvida alguma, nós poderemos aqui contribuir e sairmos daqui com acréscimos, né, para podermos melhorar a eficiência da segurança pública em toda a região. Muito bom, comandante. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. A gente já estava ansiosos pela sua presença aqui, porque tem muito assunto, né? Segurança pública é um assunto envolvente, um assunto que interessa a todo mundo, né? Não é só um grupo ou outro. É uma cidade inteira, em vários aspectos. Antes da gente entrar no tema segurança pública, a gente sempre gosta de estar deixando a pessoa à vontade para se apresentar. Falar um pouco, né, da sua vida, de onde você é e a sua formação e natural de onde. Fica à vontade. Bem, eu sou natural de Barra do Garça, né, Mato Grosso. Mato Grosso. Nascemos ali, mas já foi a minha criação, né, pré-adolescência, adolescência já foi aqui em Goiás, né, então eu cresci ali em Goiânia. Foi para Goiânia? Em Goiânia, e lá tive a oportunidade, então, de concluir ali meu 2º grau. Logo após a conclusão do ensino médio, nós tivemos já a grata satisfação em ingressar na Polícia Militar. Então, eu já tive a oportunidade de prestar o concurso ainda com 17 anos. Jovem. E logo aos 18 anos eu já ingressei, né, na corporação. Olha, inclusive nem só peguei a minha baixa, né, da reservista do alistamento, né, e já direcionei ali para a PM, que é uma exigência natural, né, do concurso, você ter a reservista, né, que é a baixa. E nós então ingressamos lá em 98, né, na PM. Em Goiânia. Em Goiânia, na capital, aí no curso de formação de soldado. Olha, então eu ingressei soldado da Polícia Militar. Logo em 99 eu consegui passar, fui aprovado no concurso público. Ele era aberto ainda o concurso de formação de sargentos. Olha só. Era um concurso aberto, não era interno, igual é hoje, né? Hoje é interno, né? Para você chegar a sargento. E consegui, então, ter a formação, né, de sargento da Polícia Militar no final do ano de 99, lá no extinto Cefap.
que era o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar, Olha só. lá no Senador Caneda, ali na Morada do Morro. Olha só, que interessante. Então, eu formei ali juntamente com os demais colegas, né, de turmas. Sim. Foram 2 turmas naquele ano que formaram, na CFS, 99. E vim para Goiânia, então, atuar como 3º sargento, né? Então, a primeira unidade de minha atuação em Goiânia foi no 13º Batalhão. Atuei ali na região do Curitiba, bairro da Vitória. Bairro da Vitória. Região sudoeste ali, né, de Goiânia. De Goiânia, sim. E já nesse período, nós tivemos a oportunidade, né, de manter o nosso objetivo, que era chegar ao oficialato da PM. Sim. Desde o meu ingresso lá na PM, nós já tivemos acesso, conhecemos como que funcionava a carreira policial militar. Você ficou focado naquilo ali, né? Isso, focado e determinado. E se preparando também, né? Sempre, né? Não tem como... Esse preparo ele foi contínuo, tanto que já formado sargento, né? Trabalhei por praticamente 8 meses na Grande Goiânia. Sim. E logo, quando abriu o concurso público também para o CFO, né, nós também conseguimos a aprovação já no ano subsequente, em 2000. Olha só, que legal. E você não perdeu tempo na polícia? Não. Né? Você então, aproveitou todas as oportunidades. Já em meados de 2000, nós apresentamos ali na Academia de Polícia Militar, né, setor leste universitário, Rua 252, ali em Goiânia. Sim. E lá permanecemos por 3 anos na Academia de Polícia Militar, no curso de formação de oficiais, CFO. Esses 3 anos ali bem intensos, né, que praticamente integral, né, a formação. Hoje houve uma mudança nessa formação, né? Atualmente a Polícia Militar ela exige-se agora já o bacharel em Direito. Sim. Para o concurso público, e com essa exigência, né, do curso de Direito, reduziu algumas disciplinas, né, da formação. Sim. E passou então para 2 anos agora a formação do oficial. Mas esse oficial ele já tem que ter o pré-requisito, formação em Direito. Então, em 2002, no final de 2002, né, especificamente dia 29 de novembro de 2002, eu saí aspirante oficial da PMGO. Olha que legal. E de lá para cá, nós galgamos aí vários postos, degraus, funções, né, passamos por várias atividades. Isso sempre em Goiânia? Não. Aí eu já percorreu o interior. Né? Então eu fui lotado no 2º Batalhão, né, na cidade de Rio Verde. Rio Verde, cidade grande. Grande, cidade muita boa. Ocorrência. Muita ocorrência, né? A cidade que abrange uma grande região também. Aquela época, né, ali era um regional que abrangia realmente toda aquela região ali. Ali a região sudoeste também, né, de Goiás, isso, até Mineiros, sudoeste, Quirinópolis, né? Eles costumam dizer que Rio Verde é a capital do sudoeste goiano, né? Sim, capital sudoeste goiano. O Catalão, né? É capital sudeste goiano, sudeste goiano. E lá, então, nós então iniciamos a nossa atividade como oficial, né, naquela região. Atuei em todas as cidades praticamente ali em volta de Rio Verde, né? Jataí, que também é uma cidade grande. Comandei ainda uma companhia em Caçu, enquanto tenente. Eu conheço Lagoa Santa, Poré, a divisa lá com Cacilândia, né? Paranaíba, o Alto Paranaíba. Sim, lá. Ali tem muita história. Aparecido do Rio Doce, Itajá, Itarumã. Então, né, e toda aquela região nós conhecemos ali enquanto em Jataí. Sim. Posteriormente também a região para cá já, aí, testando em Rio Verde, né? Quirinópolis, Indiara, Creúna, né? Santa Helena, e Maurilândia, Castelândia, Tuverlândia, né? Tudo aquilo lá nós conhecemos, né? Passamos por ali, trabalhando, nossa atividade. E tive a satisfação já, enquanto capitão, né, de comandar minha primeira companhia independente, né? Olha, que foi a 21ª CIPM, na cidade de Santa Helena, de Goiás. Santa Helena também é uma cidade grande. Que é próxima a Rio Verde. Sim. Fica a 28 quilômetros, né? Acho que é a cidade do Cidim, né? Que foi governador de Goiás. Sim. E nós comandamos ali por quase 4 anos, né? Fiquei no comando de Santa Helena. Retorno a Rio Verde. Voltou para Rio Verde? Volto para Rio Verde enquanto capitão e assumo lá a CPE de Rio Verde, né? Olha só. Então, a outra companhia, comandei a CPE de Rio Verde por 2 anos. Aí fui promovido a major. E nessa promoção a major eu fui para o regional de Rio Verde, né? Permaneci por
um pouco tempo ali, um período curto, né, no Regional de Rio Verde, e aí sim recebi o convite para vir para o comando aqui do 18º Batalhão em Catalão. Então a nossa vinda para cá se deu ali em dezembro de 2019. 2019. Chegamos aqui, só, já tem um momento conturbado logo na sequência, né? Porque pegamos o período da pandemia, todo mundo perdido, sem saber, né? E já falando da vinda minha para cá, eu aproveito a oportunidade também, né? Para falar, só apresentar minha família, né? Sim, claro. Então, fica à vontade. A família minha esposa de Rio Verde, né? Isaene. Nós constituímos uma família, temos 2 filhos, né? A Bruna, está com 14 anos, adolescente, e o Joaquim Neto, que está com 9 anos. Né? E quando nós chegamos a Catalão, teve aquela transferência de escola, né? Tudo que é um processo natural, quando a gente assume uma nova função e muda de uma região. E chegando aqui, nós pegamos o período da pandemia, né? Do isolamento. Nossa, meu Deus. Foi muito complicado, né, para eles aquele período, porque, por exemplo, para criança, né? A criança não entendeu, eu queria ir para a escola, não tem os colegas, né? Como faz? Foi difícil. Estuda à distância, né? Então, tudo muito novo, tudo, né, diferente. Mas conseguimos, né, com a força da receptividade, né, que tivemos em Catalão, uma cidade onde temos cidadãos, pessoas hospitaleiras, né, e isso fortaleceu muito, né, para a gente poder conseguir superar aquele momento. Então, vez ou outra, ainda como existia o vínculo familiar em Rio Verde, né, alguma vez ou outra, às vezes a esposa, né, as meninas, né, como faz, se retornasse agora para lá, seria melhor para eles, né? Mas nós persistimos aqui porque saberíamos desse desafio nosso enquanto comandante, do batalhão, um batalhão renomado, que é esse batalhão Pirapitinga. Renomado, realmente. E os desafios da pandemia foi para todos os órgãos, né? Todo mundo. Toda a comunidade, né, de modo geral. Ninguém que... Mas saímos, Marcelo, né, dessa então, etapa, né, graças a Deus, né, conseguimos aí superar todos os desafios que tivemos aí durante a pandemia. E agora, após 2 anos, então, quando volta-se normalmente a voltar à normalidade, né, a gente começa então a ter mais a amplitude das ações e de conhecer realmente a região. Então, eu até falo que já estou há 4 anos e meio, né, aqui no comando, né, do batalhão. Mas nós passamos, praticamente, estamos há 2 anos, né, e meio, posso falar assim, você teve mais liberdade de ação. De agir, né, de ação. Sim. E isto nos deixou muito tranquilo, né, em virtude de termos superado, né, junto com o nosso efetivo aqui do batalhão, tivemos uma proximidade também, perdemos, infelizmente, né, alguns dos nossos camaradas, né, quero aqui desde já, né, mas ressaltar aqui, né, a perda que tivemos do Sargento Camargo. Sim, né, tivemos todos amigos. Amigos, né? Não, tivemos também, mas ele já era veterano da polícia, né? Veterano, né? Porque eu sou da época do Nilversi, desse pessoal mais veterano. O serviço ativo nós perdemos 2, né, grandes sargentos, que foi o Sargento Camargo e o Sargento Oscar. Lá de Três Ranchos, né? Ele era de Três Ranchos. É verdade, né? Eu lembro deles. Policiais muito bons, né? Novos policiais, mas que a pandemia os levou, né? Infelizmente. E a gente aproveita o momento aqui para ressaltar, né, o nome desses guerreiros, né, e dizer que nós aprendemos muito com eles, né? Eu tive a oportunidade de aprender muito com eles, com um período curto que tivemos, né, juntos, mas muito intenso, viu, Marcelo? Imagino. O trabalho policial militar, ele é muito intenso. Então, nós trabalhamos ali... Né? Dia e noite. Quase que eu posso falar uma irmandade mesmo, né, que temos. Sempre um pelo outro, convivendo, né, buscando soluções para as dificuldades, que todo dia aparece uma. Porque nós brincamos a falar, né? Soluções para a sociedade. Nós o dia todo, 24 horas, buscando soluções para a comunidade, para pessoas que nós atendemos 2 da manhã, madrugada, nós nem conhecemos. E nós dedicamos ali integralmente, inclusive, mesmo com o risco da própria vida. Sim, com certeza. E nós? Pois é. E quando olhar, né, o olhar interno, na mente, né, para nós. Verdade. Então nós temos que estar muito unidos, né, porque quando o policial está na ativa, quando ele está no plantão dele, né, os outros camaradas, né,
tem que olhar por ele. Então, olhar pelo bairro, olhar pela família. E a gente vive muito isso, né, nessa camaradagem da instituição militar. Ah, com certeza. Quando o senhor veio para Catalão, muito jovem, não tem nem cabelo branco ainda, porque geralmente os comandantes vêm já mais grisalhos para impor um certo... Você conseguiu conquistar não só a tropa, né, os policiais, até os veteranos, pelo seu preparo, pela sua história, e você sabe dividir bem o momento de ser firme e o momento de ser ali amigo não só dos policiais, como também da comunidade, né? Que é importante isso, passar essa credibilidade. E nós estamos muito tranquilos com relação a isso, porque realmente o senhor passa isso com muita naturalidade. Assim, é uma pessoa descontraída, se integrou de forma muito boa na sociedade catalana, as pessoas te conhecem, te respeitam, e os policiais também te respeitam muito por essa credibilidade, por essa história, que é importante, né? Então, Marcelo, hoje, acho que hoje não, né? Sempre. A questão da responsabilidade, eu grande, volto a falar, né? Ela é desde o nascedouro, posso dizer assim. Sim. Mas, especificamente falando ali, a partir do momento que você... pai, ou você tem alguma história na polícia militar? Seus antepassados? Não, eu tenho, na verdade, o meu vínculo, né, que foi esse interesse que despertou para ingresso, justamente ele veio através de uns tios. Eu tenho um tio, sim, tem policial. Um tio parte materna, que são policiais. São policiais. Então, através deles, enquanto adolescente em Goiânia, que eu despertou esse interesse, e eu fui buscar, fui conhecer a instituição, e a partir de então nós conseguimos o ingresso, né, na Polícia Militar. E da mesma forma que eu não conhecia, às vezes a gente brinca falar assim com a Polícia Militar, e eu falo muitas vezes na entrevista, né, só fala mal da polícia quem não conhece, é verdade. Ou quem não precisa. Sim, verdade. Porque a partir do momento que você conhece a polícia, você vai dar mais credibilidade, vai confiar. Sim, com certeza. E vai respeitar. Sim. Então alguém fala assim, a polícia militar ou policial, hoje até mesmo já entrando nessa seara sobre a nossa convivência, né, aqui na comunidade. Sim. Nossa convivência enquanto comandante, enquanto cidadão catalano. Agora eu posso falar, né, de fato, de direito. Eu vi isso aqui no ano passado, tive a oportunidade de ser condecorado, né, com título de cidadão catalano, Câmara, né, de vereador, pela Câmara Municipal de Catalão. Isso é muito importante. Mas essa proximidade precisa-se não só... o policial em si, ele não precisa ser temido pela sociedade. Não. Ele tem que ser respeitado. Respeitado. Essa que é a diferença. Ele tem que ter o respeito pela sociedade. Não é o medo, é o respeito. Não. Né? Agora, com relação ao bandido, eu particularmente acho que ele pode temer, sim. Tem que ter, Tem que temer, né? Tem que temer porque ele vai estar sempre andando do lado errado. Claro. Ele vai estar na ilegalidade. Claro. E o policial combate essa ilegalidade, combate o crime, combate a violência. Com competência, então, né? O bandido, ele não vai respeitar, até porque se ele respeitasse, ele respeitaria as normas de conduta social, e não seria bandido. Não seria bandido. Não seria criminoso, não é isso? É verdade. E até mesmo porque também ainda existe essa lacuna, e é importante, né, distinguir a questão do bandido por criminoso. Né? Porque nem todo criminoso é bandido. Sim, é verdade. E a gente precisa enxergar isso. Às vezes a gente comenta com os nossos policiais, né? Um cidadão comum, trabalhador, honesto, pai de família, em um momento ou outro ele pode cometer um crime. Sim. Tem vários pelas circunstâncias, né? Vários tipos de crime. Inclusive esse crime, ele pode ser entendido, interpretado à luz da lei, do direito, né? Como uma legítima defesa. Claro. Então, se você cometeu um delito, não é isso? Um crime. Posso citar aqui o pior que tem, que ser o homicídio. Mas se você está amparado, é isso? Pelas excludentes de culpabilidade, principalmente falando da legítima defesa, isso não está tirando ainda dele de ser um cidadão responsável, ser um cidadão respeitado, né? De ser um cumpridor das normas de conduta sociais e ter todo o respeito também da sociedade e da polícia da mesma forma. Então a gente precisa muito distinguir isso, né? E é bom no trabalho policial o criminoso, né, do bandido. O bandido marginal, aquele que anda à margem da lei, marginalizados. Aí sim, através desse contexto, né, dessa realidade, desse entendimento que nós passamos todos os dias,
Eu, particularmente, eu falo para os colegas nossos, né, policiais, nós saímos do plantão da polícia, né? Sim. Mas a polícia não sai de nós. Não sai. Então, 24 horas. 24 horas você é policial. Às vezes, né, a gente está em casa, na família. Muitas vezes a esposa, né? Os amigos falam, pô, o cara veio para cá, tá aqui no descanso e tá falando de polícia. E o celular não para, Você né? vai passear na casa de um amigo, de um familiar, chegar lá, ele vai te fazer alguns questionamentos sobre polícia. Sim, não tem como fugir. Oh, e agora? O que vai acontecer agora? Peraí, agora posso usar droga agora? Tá liberada a droga? Então, né? nós vamos falar As perguntas. Então, assim, a gente vive polícia 24 horas. E vou falar mais uma. Ser policial militar é um sacerdócio. Sim, com certeza. Então, a partir do momento que nós entendemos, né, ao pé da letra, o que é um sacerdócio, você entende que você vai ser sempre. Sempre. Você nunca vai sair. E é de suma importância o policial ele ter esse entendimento. É verdade. Porque, infelizmente... Você veste uma farda, aquilo pesa, né? Muito, como né? se fosse um jogador de futebol, quando coloca uma camisa do Brasil, vai para a seleção, que pesa. Acho que a farda tem esse mesmo simbolismo, né? Essa responsabilidade, né? Pesa, né? Uma farda, cara... se sente... Com certeza, né? Muda totalmente, muda. Né, o aspecto. A partir do que você... você fazer essa indagação para um policial recém-formado, recruta, né? Igual nós chegamos para nós agora alguns aqui em Catalão. Sim. Nós recebemos aí alguns policiais que formaram agora, essa formatura que teve Sim. já em 2024. Já estão atuando nas ruas. Já estão atuando. Passaram pela formação na capital e, após serem aprovados, né, no curso de formação, já estão aqui conosco. E a gente faz essa pergunta, vez ou outra, para eles, né? O que é? E ele fica naquela indagação. Não é. E para você ter uma ideia, até quem é adepto já à força, né, policial, Sim. aos órgãos de segurança pública, no geral, a gente está aqui falando sobre polícia militar, tendo em vista que a liturgia do cargo, né, eu estou na função de comandante de um batalhão da Polícia Militar. Sim. Sou policial militar, já aqui chegando aos 27 anos de polícia. 27, né? Muita história. Já estamos chegando aí na atuação. Tem muita história. Mas nós respeitamos todas as forças de segurança pública. Sim, claro. Então, é uma integração, né? Praticamente a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil, hoje a Polícia Penal, né? Polícia Técnica Científica, a nossa própria, da mesma forma, as guardas municipais, né? As SMTC, são a Secretaria Municipal de Trânsito, né? Que estão os agentes de trânsito. A gente tem que trabalhar integrado. E, assim, nas últimas décadas, e eu posso falar mais precisamente nos últimos 5 anos para cá, 6 anos, né? Sim. Essa integração ela fortaleceu muito o Estado. Muito aqui no Estado de Goiás. É uma engrenagem, né, comandante? Uma engrenagem. Então, os nossos comandantes primam por isso, né? Tanto o nosso alto comando, eu falar aqui na pessoa do nosso excelentíssimo comandante-geral, né? Que é o seu coronel Marcelo Granja, seu xará. Sim, meu assim como o subcomandante-geral, né? O coronel Hans, o chefe de Estado-Maior, meu amigo de turma, né? Colega de turma, né? O coronel Câmara. Que também é aspirante 2002, da nossa mesma turma. E aqui o nosso comando regional também, do 9º CRPM, que é o tenente-coronel Henrique, né? Que está aqui. Sim. Então, toda essa engrenagem da segurança pública, ela trabalha com a integração. A nossa diretriz principal, que com certeza ela vem do governo do Estado, ela vem do secretário de Segurança Pública, é a integração. Começa com o governador, né, e vem para o município, né? Temos aqui o próprio, né, chefe do Executivo Municipal também, né? Sim, o prefeito doutor Adib, que também comunga, né, dessa mesma, né? E é parceiro da polícia. Das forças de segurança pública. Forças de segurança. Tanto que nós temos nessa parceria, você tem ideia o tanto que ela é forte aqui na região, que nós conseguimos, então, implementar aqui em Catalão o nosso segundo centro, né, integrado de inteligência, comando e controle, que é o CICC, com a tecnologia hoje de vídeo monitoramento. Ela é a segunda do estado de Goiás. Só existe em Goiânia esse centro. Que interessante. Então, você tem uma ideia o tanto que é forte a integração da segurança pública aqui na região. Comandante, olha só, tem vários assuntos aqui. O senhor falou sobre o Corpo de Bombeiro, essa integração. Existe no Congresso Nacional uma lei que está sendo tramitado no Congresso Nacional, uma lei que junta as duas forças, né?
Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, sob o comando da Polícia Militar. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Ela é boa ou não é? Ela é benéfica ou já existiu isso em alguns estados? Existe em alguns estados, né? Então, Marcelo, isso aí depende muito, são estudos técnicos, né? Nós temos aí os nossos altos escalões, né, que trabalham nessas câmaras temáticas, né, posso falar assim, e que, com certeza, eles que têm maiores condições né, de poder se posicionar. Os benefícios, isso. Né? Agora, eu, particularmente, né, vou falar aqui da nossa visão, né, infra, aqui, sua visão, né, infra. Mas não é tão isso. Nós entendemos assim, hoje nós já estamos bem integrados. Hoje não teríamos nenhuma, não seria nenhuma novidade para nós, né? Se nós integrarmos com qualquer outra força. Sim. Certo? Essa integração. Essa integração até porque já existe. Ela já existe hoje. O que nós temos de diferente hoje são as instituições que têm comandos próximos, né? Sim. Distintos, né? Quando eles descentralizam o comando, né, são distintos. Então, como se fôssemos hoje dentro de uma empresa, né? Sim. Dentro de uma empresa, dentro de uma prefeitura, por exemplo, né, uma secretaria. Uma secretaria que ela só difere na função propriamente dita. Sim. Né? Qual que é a sua especialidade? Ou seja, hoje as instituições elas são divididas por competências. Certo. Então, hoje, por exemplo, qual que é a competência do Corpo Bombeiro? Qual que é a competência da PM? Qual a competência da Polícia Civil? Né? Então, hoje nós só somos divididos por competência. Né? Então, essa não tem a questão da gestão macro, ela hoje já está integrada, até mesmo porque nós temos um único secretário de Segurança Pública. Sim. É o único. É o único, então, né? Já está integrado. E o nosso secretário de Segurança Pública, então, ele é secretário e é chefe do Corpo Bombeiro, da Polícia Civil, da PM. Sim. Então, se você analisar bem nesse contexto, nós já somos a única força. Já está. Não é isso? Nós somos a segurança pública do Estado de Goiás. Então, se existir, até porque, se nós regressarmos aí, né, voltarmos à história, antes da Constituinte, né, da nossa nova Constituinte de 88, lá, as polícias militares do Corpo Bombeiro Militar de Goiás era única, era integrado. Sim. O Corpo Bombeiro era integrado à polícia. Então, em 89, né, houve então essa cisão que o Corpo Bombeiro passou a ser independente, né, da Polícia Militar com comando independente. Comando independente. Isso. Então, cria-se o comando independente, o comando geral, né, Corpo Bombeiro, e a Polícia Militar permanece com os seus comandantes gerais independentes. Então, de lá para cá que veio trabalhando, e vale-se observar o crescimento que tiveram também essas instituições. E é válido também observar alguns outros estados da nossa federação que existe essa integração ainda. Então, o Corpo Bombeiro e Polícia Militar são comandados por uma única gestão. Eu tenho um exemplo básico, que é a própria Polícia do Rio Grande do Sul, sim. que não é Polícia Militar nem Bombeiro Militar, é Brigada Militar. Brigada, né? Então, a Brigada Militar hoje ela é composta pelo PM e pelo Bombeiro. É um único comando. Então, essas circunstâncias, elas são muito importantes, né? Mas aqui a gente deixa, né, essa nossa visão. É a sua visão pessoal. E, assim, eu particularmente, eficácia, como a gente é muito próximo, né, do Bombeiro, da Polícia Civil, muito integrada, principalmente aqui, que eu posso falar que eu fico até limitado, às vezes, em falar algo a mais, porque precisa de ter um conhecimento macro. Sim. Né? E eu tenho um conhecimento regionalizado, porque eu atuo na região. Mas é um bom exemplo. Mas aqui, para nós, é um bom exemplo. Não tem distinção. Se nós fôssemos, né, uma única força. Essa integração é muito nítida, muito assim, visível, né, pela comunidade. Funciona redondinho, né? Essa parceria, entre aspas, que é uma integração. Mas voltando nas estatísticas, vamos falar um pouco de números para que as pessoas entendam a dimensão do 18º Batalhão, em termos assim de viaturas, dos policiais. O senhor tem esse número? Então, o 18º Batalhão, nós começamos a falar sobre competência, né? Sim. E nós especializamos muito. Então, a instituição começa a trabalhar de forma especializada. Especializar é você colocar o homem capacitado para aquela determinada função, determinada missão. Levando em conta até a característica daquele policial, né? Sim, o perfil, intelectual, físico. Tudo, o perfil dele, né? Sim, profissional. O perfil dele, profissional. Isso.
Hoje nós falamos como soft skill. Ah, sim. Não é isso? Hoje tem um termo muito utilizado, né? Esse termo, né? É o soft skill. Então é muito observado hoje isso, que não é aquilo que está no papel, não é palpável, não é isso? Não é palpável a competência, muitas das vezes, né? Então a competência ela é sentida, ela é visível, sim, mas você precisa ter o contato. Naquele dia a dia. No dia a dia. Então isso hoje, as empresas elas já observam há um bom tempo isso, mas está mais presente agora. E a nossa gestão também de comando da instituição ela não é diferente. Sim. Nós também observamos muito essa questão do profissional, né, com o soft skill, aquilo que ele traz, né, integrado a ele. É um policial militar hoje que ele ingressa, mas muitas das vezes ele já chega aqui, é um recruta, né, é um policial novo, mas ele já traz uma bagagem muito grande de conhecimento, né, técnico. Especialmente agora nós estamos numa era tecnológica, então nós temos às vezes um policial que ele chega hoje, mas que ele já está muito além daquele policial que tem 27 anos, igual eu estou comentando. Em algum aspecto, em um determinado assunto. Falando-se de algumas ferramentas tecnológicas, por exemplo, né? Não do conhecimento, não da experiência enquanto policial. Porque aí sim, Marcelo, a experiência ela manda muito. Manda muito. A experiência de rua, a experiência de conflitos que você acompanha, de confrontos, tudo isso aí manda demais. Então, nós nunca podemos deixá-la de lado, né? E ela sempre tem que ser levada em consideração, né? Esse tempo de caserna que você vivenciou durante o seu período de instituição. Isso tem que ser... E é respeitado também, tem que ser respeitado, né? Aquele policial antigão que nós falamos, né? Mas tem aquela, né? Que tem toda a bagagem, experiência, tem um traquejo, nós falamos, né? Diferenciado. E que no dia a dia, quando você tem um nível de ocorrência, é ele que você envia. Sim. Porque nós sabemos que ele vai trazer a resposta eficaz para aquele assunto, né? Mas nesse aspecto, a polícia, então, ela fez algumas divisões de especialidade. Sim. Em Catalão, eu posso falar, o 18º Batalhão, então, ele já se especializou e criou-se outras unidades. Exemplo, eu posso falar a CPE, que é recém-criada, mas que era o antigo GPT. Né, temido GPT. Respeitado GPT. Respeitado. Ou temido pelos bandidos. Pelos bandidos. Sim, deve ser, né? Então, o GPT então, foi extinto e criou-se a CPE. O que quer dizer CPE? Companhia de Policiamento Especializada. Ela está presente em Catalão, hoje tem um comando à parte, comandado pelo Major Jason, né? Certo. Então, esse comando à parte, a nossa CPE, ela é uma unidade especializada de apoio tático operacional. Ela é para ir dar o suporte naquelas ocorrências que, às vezes, as nossas equipes ordinárias do dia a dia, elas podem ter alguma dificuldade em trazer uma relatividade para aquele conflito. Certo. Aí aciona-se o quê? Uma especializada. A CPE também está muito vinculada a combater o quê? O tráfico de drogas, combater os crimes contra a vida, como homicídio, tentativa de homicídio, combater os crimes também contra o patrimônio, como roubo, furto. Então, as unidades operacionais, unidades ordinárias, nós falamos, o policiamento ordinário, comum, ele combate tudo isso. Certo. Ele é o clínico geral, correto? Agora, a especializada ela vai mais pontual naquele aspecto. Ela tem um treinamento mais especializado para essas atuações. Ela tem uma robustez maior. Esse policial ele tem um preparo diferenciado ou não? Sim, ele é especializado. Então, ele tem uma capacitação à parte. Uma capacitação diferenciada. Uma capacitação diferenciada. E essa capacitação, ela também tem que ter uma continuidade. Ela é atualizada. Dinâmica, né? Isso, é atualizada. Isso não para nunca. Na verdade, o policial hoje precisa atualizar. Porque você pode observar que as nossas legislações todos os dias tendo mudanças. Eu perguntei em termos de número, porque Catalão é uma cidade de vamos pôr aí, 120 mil, média. Né? O efetivo aí, os policiais está no número legal ou precisa aumentar, o número é bom? E com relação a viaturas também, atende a cidade toda? Sim, nós mensuramos hoje, na verdade, a gente mensura hoje pelos índices de criminalidade, não é isso? É isso. Estão aceitáveis? Aí, a partir do momento que você observar que estão aceitáveis, significa que o policiamento é eficiente. Sim. Então, a resolutividade está... Nós podemos entender, às vezes, que outra área, ou outros municípios, né, outras regiões, com a população, às vezes, até menor que a de Catalão, pode ter um número maior de policiais, mas os índices não estão tão satisfatórios igual estamos aqui.
Então, não é apenas números de quantitativo que vai definir a qualidade da segurança pública do local. Então, isso é muito relativo. Há uma relatividade muito grande nesse sentido. Mas eu posso falar hoje que uma somatória geral, né? Que hoje nós, só para você ter uma ideia, está fora do batalhão hoje. CPE, a Batalhão Rural é fora. O Polícia Rodoviária Estadual é fora. O COD é fora, que é o Comando de Operações de Divisas. O Ambiental é fora. E tudo são polícia. Eu estou falando tudo de polícia militar. Só que unidades especializadas. Né? Então, que atuam na região, mas que não pertencem diretamente ao 18º Batalhão. Não sei se era isso que você queria entender. Justamente. E eu posso falar hoje que nós temos só em Catalão, né, nós temos a média hoje dessa unidade aí de 160 policiais, né, fora essas unidades que atuam pontualmente, em algum momento, né, para reforçar as ações. Igual eu comentei aqui, o Batalhão Ambiental ele atua em um determinado momento. Sim. O Batalhão Rural ele atua na região, mas em determinado momento ele vem com a força para atuar numa operação conjunta na área. E tudo isso soma-se, né, a esses 160 policiais. Soma-se. Então, como o senhor vê, comandante, essa criação de polícia comunitária, que às vezes foi criada no Rio de Janeiro, as UPPs do Rio de Janeiro, né, teve sucesso em alguns momentos, depois a coisa não prosperou bem. Como é a sua visão com relação a isso? A polícia comunitária, participativa ali com os problemas daquela comunidade. Então, claro que a nossa realidade aqui é totalmente diferente de Rio de Janeiro. Sim. A filosofia de polícia comunitária, que essa é a filosofia que as polícias militares do Brasil, elas buscaram lá no Japão. Sim. Então, ali em meados de 2000, né, 2004, foi muito difundido, né, essa filosofia de polícia comunitária em Goiás. Sim. Mas ela já inicia, né, em São Paulo, quando busca lá, né, que era conhecido como os Kobans, né, lá no Japão, que era aquela unidadezinha do policial japonês, né, que ele ia lá para o bairro, ele residia no bairro. E ele sentia toda a movimentação. Toda a movimentação. Ele era um cidadão daquele bairro. Daquele bairro ali. Então ele trabalhava lá. A ideia seria essa, né? Ele trabalhava solitário lá. Então nós buscamos para cá. Né? Então São Paulo, a PM de São Paulo veio, né? E a PM de Goiás também. Né? Naquela época, eu falta falar, foi bem divulgada, né? Teve uma amplitude. Nós fizemos cursos, né, de polícia comunitária, os policiais. E aí ingressou-se, outrora, nas grades curriculares das formações do policial. Sim. Então, o policial hoje, na formação, ele já sai formado de polícia comunitária. Ele tem essa matéria, essa disciplina. Ela é obrigatória. De preferência, aquele que ele é do bairro. É aquele cara que nós estamos falando da formação em si. Da formação em si. Isso. Agora, a criação de bases, né, comunitárias, elas foram criadas, então, nessa época, que eu volto a falar, né, meados aí de 2004, 2005, sim. Elas foram criadas em vários municípios, né? Criou-se essas bases, centros, né, vamos falar assim, de atendimento, nas regiões das cidades. Catalão, acredito que até hoje ainda tem algumas bases físicas, né, que foram criadas aqui. Salvo memória, se não me engano, eram os PACs, acho que tinha um nome aqui, né, mas era o Centro de Atendimento ao Cidadão, né? Posto, né, de Atendimento ao Cidadão. Posto de Atendimento ao Cidadão, PAC. Isso. E em um momento ou outro, a polícia identificou, né, dentro dessa atuação, que o policial militar, para você mantê-lo, ele ficar ali estagnado naquele local, não estava sendo tão mais eficiente da forma que nós poderíamos colocar eles móveis, tivesse uma mobilidade maior, que era o emprego do rádio patrulhamento. E aí nós passamos, então tirou-se esse dessas bases, né? Sim. E colocou eles nas viaturas e separou por quadrantes, que nós atuamos hoje em quadrantes. Então, hoje, posso citar aqui, lá na região do Castelo Branco, em Catalão. Sim. Uma região enorme, né? Enorme, né? Pega ali, hoje, estima-se, né? Estima-se a população mais de 20 mil habitantes só naquela região ali. Por ali, né? E aí nós, então, criamos ali um quadrante onde tem uma viatura hoje, né? De 24 horas, revezam em turnos, né? A gente, inclusive, por outros momentos, tem mais de uma viatura. Nós falamos de são horários críticos. Vai ficar naquele bairro ali. Ela atende aquele bairro, aquela região. Aquela região ali. E isso, igual eu volto a falar, nós então tiramos essa base móvel para a base fixa para a base móvel, que são as viaturas, né? Aí alguém fala assim, não, mas seria interessante ter
né, a base, né, alguma população, eles às vezes falam para nós, poderia voltar a base, né, poderia colocar aqui, a gente precisa de mais. A pergunta é, quem não precisa hoje, quem não gostaria de ter uma base da Polícia Militar no seu bairro? Dá uma segurança. Se for falar por bairro, nós... Uma tranquilidade. Hoje 150 bairros, mais de 150 bairros em Catalão, né, teria que uma base por bairro, né? Mas a gente a estrutura não permite, né, a ter isso. Nós também precisamos, dentro desse nível de litígios, né, de resolução de conflitos sociais, sim, nós precisamos também deixar a sociedade um pouco tranquila em resolver esses assuntos também de forma mais tranquila, sem ter intervenção do Estado. Sim. Porque a partir do momento que você coloca a polícia presente em todos os locais, fisicamente, você tira o direito, muitas vezes, do cidadão ele criar muitas resoluções que não serão tão contundentes, sim, quanto a presença, às vezes, da força naquele ambiente. Tanto que nós temos câmaras, né, temáticas aí de resoluções de conflitos. O próprio judiciário hoje ele abre também a exceção, né, para alguns tipos de resolução de conflitos, né, fora, por exemplo, do juiz togado. Sim, sim. Ele abre ali algumas... Para quê? Para não ter aquela necessidade, para evitar, não é isso? Evitar para levar até lá. Então a polícia, da mesma forma, também acreditou que é nesse sentido, né, que às vezes você fica presente, igual nós estamos presentes, sim, acessível, como é um dos únicos contatos hoje, eu posso afirmar, né, que o cidadão liga a qualquer hora do dia, da noite, ele não tem taxa para poder ligar nenhuma, né? O acionamento da Polícia Militar. 190. 190. Todo mundo conhece, né? Posso falar o termo lá de Mamana Caducano. Conhece o 90. Vários artistas têm em músicas populares colocam, né? Disque 190, né? Assim, aciona a Polícia Militar. Então, para você ter uma ideia, a amplitude que né, o atendimento, a confiança, o respeito que tem pela Polícia Militar, pelo 90. E para fechar esse assunto, fechar aqui, né? Porque o tempo nosso é rápido, mas seria um assunto para talvez uma temática para uma outra conversa. Nós temos que entender o seguinte: existe algo no Brasil que é a importação nós importamos filosofias. Não é isso? Então, nós importamos ações de polícia, aquela maneira de agir. Sabe o que está faltando nós importarmos para cá? A legislação. Sim. Está aí agora, recente, você falou que é fala do STF, né? Esse acordo que tem aí, vai estar até ainda sendo balanceado, porque está todo mundo perdido. Sim. O que vai acontecer agora se eu pegar alguém, um usuário, até 40 gramas de maconha? É a próxima pergunta. Não é isso? Já pode prosseguir. Então, se eu pegar esse usuário, o que é o caminho, não é isso? O encaminhamento. Qual que seria? Alguém fala assim, não, nós vamos desburocratizar. Opa, alto lá. Porque está se criando lacunas que não está definida ainda. Então, tem que definir. O próprio policial fica... porque você vai abordar um indivíduo, né? Veja bem, ela continua sendo ilegal. Sim. Olha que, eu posso falar assim, que loucura que vai criar na cabeça do adolescente. Sim. É isso que a gente precisa estar preocupado. Isso tem que ser muito porque mais. Para um STF, né, o nível que tem assim, de cidadão, o nível que tem deles de entendimento jurídico é altíssimo, né? Não chegamos naquele nível. Mas o problema é o seguinte, que eles têm que pensar que a legislação ela é democrática, ela é para todos. Abrange todo mundo. A legislação não é para juiz, não é para doutores, é para todos. É para a população. E se você observar bem na questão do consumo de entorpecente, consumo de maconha, raramente, nós vamos pegar doutores que são usuários de maconha. Pois é. E como que, então, eu vou colocar dentro dessa corte doutores para definir algo que não serão doutores que serão os diretamente atingidos? Acho que tinha que mesclar. É muito complexo. Assim, é muito complexa essa questão. Essa discussão é complexa. E na importação, né? Na importação, então, desses aspectos, porque não é diferente, Marcelo. Sim. Eles estão trazendo isso porque nós temos a Europa, né, que descriminalizou, né, o uso de maconha. Nós temos recentemente, tem o presidente do Uruguai, que está mais próximo aqui na América do Sul, né, que também descriminalizou, né? Nós falamos para trazer. Sim. O Canadá, da mesma situação, mas até revogando
porque viu que não deu certo. A coisa não funcionou. Estados Unidos, alguns estados, né, que também sim, lá que tem, mas é regrado. Existe regra. É minoria, né? Isso, é regra. Aí nós importamos isso. Por que não importa a legislação? Sim. Por que o policial hoje brasileiro ele tem que abordar, na tentativa de abordar um indivíduo, né, quando ele toca uma sirene, um giroflex, uma sirene, um indivíduo sob atitude suspeita, esse indivíduo ele evade de forma brusca, não respeita nenhuma norma de trânsito, né, quase que pratica direção perigosa, põe em risco a vida de várias pessoas. E quando você consegue abordá-lo, ou fazer a detenção dele, você tem que ir para uma medida administrativa que é do Código de Trânsito. Sim. Simplesmente isso. Por que o Brasil ainda está assim? É frustrante, né? É frustrante. É frustrante. Porque o próprio policial, né? Lógico. Olha, quantos acidentes ali não acontecem quando o policial está deslocando em alta velocidade, sendo que poderia ser resolvido num único detalhe. Cidadão, se o policial tocar uma sirene para você parar, você deve parar. Quem não deve, independente, sim. Não, eu só corri porque eu não tenho carteira. Não, calma lá. Se você correr e evadir, muda-se. Não é infração administrativa, não. É crime, é pena pesada. Sim. Polícia comunitária. No Rio de Janeiro teve aquela experiência da UPP, a gente estava desenvolvendo esse tema. E, na prática, parece que teve algum sucesso e alguns insucessos, né? Sim. E pode continuar, porque você estava no meio da isso, ideia. Eu estava só complementando, né, essa ideia que nós estávamos falando sobre alguns assuntos. Sim. Que trazem para o país de importação de filosofias, né? De ideologias. Polêmico, né? Nós importamos de outros países, né? E trazemos aqui para o país, para o Brasil. A maneira de agir deles. Mas nós esquecemos, muitas das vezes, de observar isso que a gente estava comentando, sobre a questão da cultural, sobre as normas de convivência, sobre as regras daquele país. Igual nós comentamos aqui sobre os Cobans, né? Isso. Lá no final do século XIX, então, Japão, São Paulo, né? Japão tem essa filosofia, né, de policiamento comunitário dos Cobans, e a gente traz para o Brasil. A importação dessa filosofia, muito interessante, né, importantíssima, nós avançamos muito nesse sentido. Mas não trazemos, nós temos que entender que o Brasil não tem a mesma legislação do Japão. O Brasil não tem a mesma cultura japonesa, principalmente com respeito às forças de segurança pública. Sim. Respeito às leis. Da mesma forma que você fala respeito às leis, você tem que imaginar o seguinte: e quem desrespeita as leis, as normas? Sim. Qual é a sanção? Qual é a pena? Se você olha para esses países, a pena ela é pesada. Sim, com certeza. Igual eu estava comentando aqui. Japão, a maioria dos policiais lá nem utilizam arma de fogo. É verdade. Se alguém falasse para mim aqui, comandante, você é a favor ou contra arma de fogo? Não, eu sou a favor até que o policial não utilizasse, desde que nós fôssemos ideal, né? Respeitados dentro da nossa atuação, né? dentro do desenvolvimento da nossa função policial militar. Desde que, quando eu tocasse, volta a falar, uma sirene de uma viatura, para poder abordar um indivíduo numa motocicleta, em um veículo, ou ele, como trazer um em atitude suspeita, imediatamente ele parasse e atendesse o meu comando. Sim. Nem sempre acontece isso, né? Especialmente falando, Marcelo, quando se trata de marginais, de criminosos, de pessoas que vivem à margem da lei, de indivíduos que já têm todo um histórico, né, criminal. É muito complicado, porque ele, além dele não respeitar, ele promove, né, esse risco iminente a várias outras pessoas. Claro. Volta a falar, quando está em via pública em uma motocicleta, então ele avança vários sinais vermelhos, né, ele não respeita nenhuma lei de trânsito, faz retorno no local proibido, ele quase atropela várias pessoas. Né, e aí, quando você consegue, né, através desse cerco policial, abordar esse indivíduo e identificá-lo, depois, com certeza, de alguns minutos, né, que ele evade, perseguição. Ele simplesmente chega lá e ele olha para você, esse jovem, muitos deles são jovens, né, e fala-se apenas que ele não tem habilitação. Só que aí, evade porque não tem habilitação. Não tem habilitação. Aí ele quer, e a legislação, ela promove isso, ela quer que nós, policiais, acreditamos só nisso. Ela quer que nós acreditamos nisso, e ela fala o quê? Não, faça ali então uma infração de trânsito, né? Sim. Na verdade não é uma, você pode fazer, eu vou fazer várias, porque ele cometeu várias durante essa fuga, né? E esse jovem,
Ele não é penalizado com essas infrações. Isso é o pior. Não é penalizado? Não, vou falar por quê. Porque normalmente a motocicleta não é dele. Normalmente a motocicleta não está licenciado, registrado no nome dele. No nome dele. Está no nome do pai, do avô, da avó, do tio. E a nossa legislação, o que ela fala com relação a crime de trânsito? A infração de trânsito. Ela fala-se que a partir do momento que o policial aborda, você vai lavrar o quê? As notificações pelas infrações, não é isso? A notificação vai passar um período de recursos, né, etc., que aí ela vai virar multa, se não for deferido recurso algum. Certo. A partir que ela gerou multa, ela vai estar vinculada aonde? No CPF? Não, na placa do veículo. Na placa do veículo. E aí esse jovem que cometeu essas atrocidades no trânsito, várias infrações, não respeitou o sinal de parada do policial, ele vai ter alguma pena? Alguma sanção? Não vai. Nada, zero. Não vai ter nada. Então ele volta a reincidir. Aí vem a reincidência. E nós temos outro problema ainda aqui no país, que eu conversando com a minha irmã hoje, ela está morando fora, né, do país? Do país, está na Inglaterra. Na Inglaterra. E aí, conversando com o meu cunhado lá, ele falou o seguinte, uma coisa interessante, ele falou sobre o trânsito lá. O trânsito lá é cumprido rigorosamente. Na risca, cumprido. Né? O cidadão fica pianinho, como diz assim, o ditado popular, para não cometer nenhuma infração. Porque é uma infração grave. Porque a pena é alta. Sim. É altíssima as multas. Valor altíssimo lá. Outro detalhe interessante, que aqui no Brasil não tem. Lá, igual falando na Inglaterra, a placa não é do veículo, a placa é física, ela é do proprietário do veículo. Isso. Como se fosse um CPF. Você trocou de veículo, você leva a placa consigo. Você leva a placa. Você placa registra, te acompanha. A placa te acompanha. Então, tá certo. Seria, né, então, por que, volta a falar, por que nós não importamos essas ideias que foram, né, bem sucedidas? Que você vê que está funcionando. Por que não importamos para cá? Para melhorar. Por que, volta a falar, o camarada, aqui no Brasil também, nós temos uma demanda grande de ciclomotores, demais, que é mais conhecido como cinquentinhas. Cinquentinha. Não é isso? Que é aquelas até 49 cilindradas, né? Abaixo de 50. Aqui não tem que ter habilitação, né? Não, é esse que é o problema. Na verdade, legalmente falando, a pessoa tem que ter sim a habilitação que chama ACC, né? Sim. É a autorização para condução de ciclomotores. Ele tem que ter para conduzir. Sim. Essas cinquentinhas, que são essas ciclomotores, elas precisam ser emplacadas, devidamente emplacadas. Também, né? Mas aí, vulgarmente, né? É um mito que existe até aí, o pessoal promove ou divulga, não precisa. Não precisa disso, não precisa de habilitação, não precisa de nada. E não é assim. Igual estão falando agora, nós falamos dessa nova legislação, questão da maconha, né, que seja, falando que agora eu vou poder, o usuário vai poder portar. Não pode. Está errado novamente, porque ela continua o quê? Ilegal. Continua ilegal, continua proibido o porte de drogas no país, de maconha, né, que é o caso aí. Sim. E se porventura for abordado, flagrado, mesmo que seja quantidade menor do que 40 gramas lá, como estão definindo aí, o entorpecente será apreendido, será lavrado um auto de infração. Ele será conduzido? Também, então, é isso que eu estou falando. Esse acórdão ele foi julgado agora recentemente pelo STF, e agora que vai saber essa parte administrativa. Até onde a polícia pode estar. Como vai ser essa cadeia, posso falar assim, né, de custódia, entre o abordado até onde vai entregar, para quem que ele vai responder, ele vai ser submetido à apreciação do judiciário. Comentaram no acordo que são juízes especiais, né, criminal, ou na falta desse, as várias especiais cíveis que vão definir. Sim. Então, assim, ainda está em trâmite, né? O Congresso está entrando também nesse aspecto aí. Então, hoje o que nós podemos falar sobre essa regra é: maconha continua proibida. Ilegal. E ilegal no Brasil. Não é um Uruguai. Não é outros países que é legal, que tem. Que pode, inclusive, em alguns países aí tem até, existe o clube, né? Sim. Clube para usar, né? Essas e lojas que vendem legalmente. Se o nosso legislador, se o nosso país, se eles acham, entendem que precisa, por que não regulamenta então? Sim. Não é assim? Eu fico incrível. Eles jogam essa responsabilidade para as polícias, né, que é a polícia de rua, a que vai fiscalizar, vai abordar, corpo a corpo ali. Joga essas subjetividades, não deixa algo objetivo. Sim. Não cria algo objetivo para facilitar o trabalho do policial. Aí o policial militar, quando está na rua, quando está trabalhando na abordagem,
Aí entra na dificuldade, né, do abuso de autoridade, né, que conduziu Então, por quê, não deveria, agora não deu. Aí vai saber o peso, como você vai pesar, medir, mensurar isso. Até porque também entre o uso e o tráfico ainda tem uma subjetividade. Muito não grande. Quer dizer que você está com a quantidade menor aí que não pode ser enquadrado num tráfico. Sim. Tráfico pode ser qualquer quantidade, depende do quê. Você está traficando. Né? Tem que especificar qual é a ação. Como é que você está usando ou você está traficando? Sim, então isso é distinto. Né? Subjetivo, sim, né? Sim. Falando, de modo geral, esse assunto para a gente poder finalizando ele. É muito polêmico, mas nós continuamos firmes no combate. A nossa ação policial, a diretriz é essa, combate ao uso e ao tráfico de drogas. Sim. É um combate mais rígido, mais firme. À sociedade. E nós precisamos esclarecer isso para os nossos jovens, sim, principalmente. Eles têm que entenderem o que eu falei. É proibido e é ilegal no Brasil o uso de qualquer entorpecente. Certo. É proibido e ilegal e continua proibido e ilegal. O que aconteceu? Estão apenas descriminalizando. Certo. É como se você cometesse uma infração de trânsito, né? Furou um sinal. E aí, quando você é abordado, você vai ser multado, não é isso? Sim. Vai ser notificado e vai gerar uma multa. Eles estão querendo trabalhar nesse sentido. Mas a apreensão do entorpecente vai ocorrer e você será submetido à apreciação de algum órgão que a gente não definiu ainda, se vai ser o judiciário ou algum outro órgão, principalmente relativo à saúde, que eles estão colocando muito aí essa questão, né, da saúde pública dentro dessa temática do uso de entorpecente. Se é mal para o cidadão, você está prejudicando, né? Tanto o uso como o tráfico, é preciso a ação da polícia, né? E eu fiz ontem uma fala numa rádio de publicidade e eu quero deixar aqui a interrogação. E né? Criou polêmica? Não criou, eu creio que não, mas para refletir, né? Sim. Eu deixei a interrogação para reflexão da nossa sociedade, daquele telespectador, aquele que está nos acompanhando aí, né, na internet. O uso de entorpecente, o uso de drogas, o uso de maconha, ele não atinge somente o usuário. As pessoas que são mais atingidas, principalmente do uso de entorpecente, são as famílias. As famílias. É simples. Se você tem acesso a algum pai ou alguma mãe que tem um filho usuário de drogas, converse com ele. Pergunte a essa mãe o que é para ela ter um dependente químico dentro de casa. E aí você vai saber qual é realmente a realidade desse assunto. Comandante, tem um outro fator, uma outra situação, que às vezes a droga é utilizada para que esse criminoso tenha coragem de praticar um crime. Às vezes ele está querendo assaltar ali um... Sim, estimula, né? Ele vai... Não só maconha, cocaína ou outra droga, para que ele encoraje para praticar aquele crime. Não é verdade? São estimulantes. Estimulantes, né? Então, são estimulantes e isso acontece. É muito. Sim. O álcool está aí presente, o álcool é um deles, né? O álcool é um deles. O álcool é uma droga. O cigarro é uma droga, que é o tabaco. A diferença, a distinção é porque elas são legalizadas no Brasil para maiores de 18 anos. Isso é muito importante citar. Que se diga, né? Para maiores de 18 anos, né? Ela é liberada, né? Permitida. Mas eles também continuam sendo drogas. Tanto que na nossa aplicação do PROERD, nós deixamos isso muito claro para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Deixamos muito claro lá que drogas são maléficas. Sim, drogas, com certeza. Trazem transtornos e muitas dificuldades para o desenvolvimento, para o crescimento, principalmente não só físico, como intelectual do ser humano. Isso é a parte legal da polícia, não só de repreender, de prender, como também de explicar, prevenir, explicando o porquê, né, que está sendo prevenido, os malefícios que aquilo pode estar ocasionando. Mas vamos mudar um pouco de assunto, porque a gente tem muitos temas, mas a gente tem um momento cafezinho que a gente dá uma relaxada, tomar um café e a gente fala de temas mais amenos.
É um tempinho curto só para molhar o bico, comandante. Dá uma aliviar, uma respirada, que são temas polêmicos, né? São temas assim pesados, mas que são necessários ser tratados. Mas nesse momento do cafezinho a gente dá uma relaxada e aí vem aquele comandante que tira a farda, a gente quer saber aquele lado da família. Tirou a farda, pôs ali uma bermuda, um chinelo, vai para a beirada de um rio, se é que você tem oportunidade de estar tendo esses momentos, né? Porque comanda uma polícia como a nossa, eu acredito que mesmo nos finais de semana, nos feriados, você tem que estar o celular ligado, né? Mas me conte um pouco desse comandante Tenente Coronel J. Júnior que vai para uma beirada de um rio, ou assar uma carne com os amigos. Pois é, né? Essa região nossa aqui, região de Catalão, né, e as cidades vizinhas, sim, ela é uma região abençoada por Deus. Demais, né? Região com grandes fontes hídricas, né? Muito. Podemos observar a bacia do Paranaíba. Tem muita Nós coisa temos aqui boa. os rios, né, que desagam no Paranaíba, que formam essa grande bacia. Essa bacia. O Rio São Marcos, né? São Bento. São Bento. Nós temos o Rio Verde. O Veríssimo. O Veríssimo. Uhum. Então, são o Pirapitinga, né? Que está o Pirapitinga, Ribeirão Pirapitinga, uhum. que traz o nome do nosso batalhão, inclusive, Batalhão Pirapitinga, sim. Então, observa bem que aqui, né, o cidadão, as pessoas que convivem aqui são abençoadas. Sim. Né? Então é muito rico. Então não tem como você fugir, Marcelo, de nós, não ir para a beira de um rio, né, no nós fim de temos semana, aqui o Lago de Três Ranchos, temos Serra do Facão. Sim, também, que são lagos maravilhosos. Maravilhosos. Então, assim, final de semana, a oportunidade que nós temos, nós criamos essa cultura, né, temos amizade. Sim, isso é importante. Região do Distrito de Santo Antônio de Rio Verde. Também a gente vai muito ali, eu tenho um apreço muito grande pelaquela comunidade, especialmente falando da comunidade das Contendas ali. Ali é uma região que a gente passou a admirar muito pela humildade, a simplicidade bom demais. E o respeito que tem por aquela população, aquela comunidade local, sim, assim como outras, né? Custódia, né? Nós temos ali a cisterna, a própria Pedra Branca, Olhos d'Água, né? Tudo aqui ligado a Catalão. Além de Davinópolis, né? Três Ranchos, Anhanguera, cidade também turística, né? O prefeito esteve aqui esses dias. Cidade turística e uma cidade histórica, né, para Goiás, né? Através dos Anhanguera ali que estiveram ali, né? Sim. E quando nós temos a oportunidade, nós nos aproximamos, né, e nos misturamos a essa comunidade, porque eu gosto muito dessa simplicidade. Isso é bom demais, né? Toca algum instrumento musical? Não. Um violão? Aqui, não sou adepto e assim, apaixonado por ouvir música, né? Especialmente sertaneja. Eu ia te perguntar isso. Ah, sertaneja, tivemos aí, né, a grande satisfação de acompanhar aí, trabalhando, mas acompanhamos um show do renomada dupla aí, né, de Gino e Gênero, que foi recente, bom, né? Raça Negra, então, Gino e Gênero. E a gente gosta João muito Neto Frederica agora vai ter também. De ouvir também aquele profissional que toca ali, né, o artista, músico que toca um acordeon. Acho muito bonito, né, acordeon, viola, a viola caipira. O Brasil é uma diversidade. Diversidade, né? É muito bom isso, né? Nós temos um quadro aqui, comandante, que é bate-rebate. Eu falo a palavrinha e você define para a gente o seu gosto. Vamos lá? Sim. A gente começa com um livro que o senhor leu e que te deu uma amplitude assim nos seus conhecimentos. Um livro? Sim. Livro de Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? Olha. Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Isso. Cortella. Muito bom. Um filme. Um Sonho de Liberdade, bom, né? Morgan Freeman. Morgan Freeman. Sim. Perfeito. Você foi muito feliz na escolha. Uma comida. Uma comida. Frango com piqui. É o frango caipira. Você não tem como. Mato Grossense, mas você pegou muita goianidade, né? Desde a pré-adolescência, está em Goiás, então. E está na divisa, né? Eu nasci ali em Barra do Galo, mas só pula do Araguaia, né? Passa ali no Pontal, ali já tem Aragaça. Você já está em Aragaça. Já estamos em Goiás. Muito bom. Eu acho que eu penso que talvez meus pais tomavam café lá na Barra, mas vinham almoçar em Goiás. Em Goiás. Aí comi o frango com piqui, né? É verdade. Um ídolo. Meu pai. Seu pai. Falecido? Não, já. Sim.
Pode falar um pouco dele, se é que a emoção vai te permitir, né? Eu prefiro... Não, deixa só... manter ele ainda como ídolo, né? Um ídolo. Foi meio recente que ele partiu. Então, tudo bem. Vamos passar para a próxima pergunta, que é uma cidade que você quer morar pro resto da vida. Quando você aposentar, essa cidade aqui é perfeita para mim. Ou é agitada, ou é tranquila, ou é numa praia, ou às vezes até no exterior, né? Bem, eu particularmente não vejo que existe local melhor do que o outro, na minha visão. Sim. Na minha visão, né, nós que temos que construir os bons locais. Porque o paraíso ele é aqui. Se alguém imaginar que existe um paraíso fora disso aqui, outro plano, não, o paraíso está aqui. E nós construímos isso. Então, para mim, o local melhor é onde eu estou. Legal. Então, hoje, se eu falar para você onde é o local melhor para mim, é onde eu estou, é Catalão. Com a sua família. Com a minha família, meus amigos. Então, muito aqui para mim é o melhor lugar do mundo. Muito bom. Comandante, nós já estamos com mais de hora, com a conversa boa. Ainda tem assuntos aqui para falar demais, mas eu te convido para retornar sempre que o senhor quiser vir no nosso programa, TV Você está aberto para alguma notícia para a comunidade, algum chamamento, e eu te deixo à vontade para o senhor fazer as suas considerações finais. E eu sei que eu toquei num assunto que te emocionou, mas todos que entram nesse terreno aí se emocionam, inclusive eu também. Mas fica à vontade para fazer suas considerações finais. É importante, né? Mas o bom disso, Marcelo, às vezes a gente emociona mesmo de falar, né? Nosso ídolo é maior. Emociona demais. Não são os nossos pais, mas é para a população saber, e primeiramente saber que nós somos humanos. Né? Nós somos seres humanos, nós não somos nós somos realmente os verdadeiros super-heróis. Sim. Ontem eu até brinquei falar que o filme de Hollywood, né? O policial persegue, corre, bate carro, capota, vem helicóptero, salva ele, leva ele. E ele consegue lá no final sair. Infelizmente aqui na vida real não é assim. Não é bem assim. Mas nós somos os principais atores hoje dessa vida real, que é o policial, que é os nossos super-heróis. E eu então aproveitar esse momento, esse sentimento que a gente transmite, para poder demonstrar que aqui em Catalão nós temos um comandante que é humano. Sim, um comandante que busca humanizar todos os ambientes. Eu busco humanizar o meu batalhão, as pessoas que ali convivem, seja militar, seja civis, porque nós trabalhamos ali com eles também. Temos ali uma acessibilidade, né, que é a inclusão. Hoje nós trabalhamos com pessoas com deficiência lá no batalhão. E a gente busca isso para poder nós nos humanizarmos mais ainda. Porque muitas vezes a pessoa não conhece, quem não está próximo, não sabe que um tapete de chão, ele é um obstáculo quase que intransponível para uma pessoa que tem AVC. E que tem uma hemiplegia. É verdade. Às vezes a pessoa, até a própria família, desconhece. E às vezes deixa o tapetinho no chão achando que tá normal, não tá. Sim. A pessoa, para poder locomover, ela se arrasta, um tapete é um problema. E pode gerar, inclusive, um acidente para ele dentro da casa. É verdade. Uma rampa de acessibilidade com cadeirante. Eu posso falar assim, é uma montanha intransponível para ele. E que no dia a dia nós não sabemos. Faixa de pedestre da mesma forma. O indivíduo está trafegando na via pública e aí ele está vendo a placa que é 40 por hora. Sim. Ele quer ir a 60, ou ele está atrás do seu veículo, quando você está a 50 em algum local, tipo, buzinando, dando luz. Você está a 50, já está na máxima, né? Sim. E ele está buzinando ali, falando, eu quero ir embora. E você fala, mas aqui é 50, é regra. Só que ele esquece que lá na frente tem uma faixa pedestre e que quem vai usar aquela faixa é um idoso. Sim. O idoso não tem o mesmo reflexo, não tem mais a mesma velocidade de um jovem para poder, às vezes, atravessar uma avenida em 2, 3 segundos. Ele vai precisar de 10. Por isso que a velocidade naquele local ela é baixa. Então, assim, as pessoas têm que ter essa sensibilidade. Tolerância. Né? Então, é isso que nós pregamos, é isso que nós acreditamos e é isso que eu faço ali todos os dias dentro do batalhão. Então, a sociedade ela tem esse comandante aqui, né, que preocupa muito com isso, observa esses pequenos detalhes que na somatória são grandes, se tornam super detalhes e faz toda uma diferença. Mas eu quero agradecer aqui a cada policial militar que compõe o 18º Batalhão, cada policial, seja masculino, seja feminino, temos um público feminino muito grande aqui no nosso batalhão e que faz uma grande diferença dentro da nossa instituição.
até por essa sensibilidade, né, da visão feminina. Né, e precisa, sim. É muito importante. De suma importância. Né? Suma importância. E esses policiais, então, que fazem a diferença. Esse comando hoje ele dá certo. Ele já, tem um nós respeito estamos e admiração da comunidade. Quase já chegando, estamos há 4 anos e meio à frente disso, dando certo, porque os nossos policiais são os melhores. Nós temos aqui os melhores policiais do estado de Goiás, estão atuando aqui no 18º Batalhão, né? E eu fico muito feliz em tê-los e quero aqui cumprimentar cada um, né, com a minha respeitosa continência, dizer que contem sempre com esse comandante aqui, porque nós estamos seguindo as diretrizes, né, e recebendo todos os dias aí o carinho, os aplausos, né, recebendo esse feedback todos os dias da comunidade e próximo. Estamos muito próximos da comunidade. Isso né? É importante. Tanto que os nossos contatos hoje, diretamente, né? A população vê a viatura, já para, já fala, já traz. Nós estamos nas escolas, estamos nas comunidades, estamos nas festividades, estamos nos aniversários, estamos nos velórios. Sim. É na alegria ou na tristeza, meu amigo. A Polícia Militar está presente. Eu falo isso, que é o que eu prego. Nós devemos estar presentes em tudo. Porque a partir do momento que nós aproximamos, nós passamos a demonstrar e a sociedade começa a conhecer melhor a polícia. E se você conhece melhor, você passa a confiar e acreditar. Muito bom. Muito bom. Que papo agradável. O senhor passa tudo isso para a gente. A firmeza na hora que tem que ter firmeza. A sensibilidade que é permitido para um ser humano. Essa proximidade com a comunidade. A credibilidade. Então, eu gostaria de te dar os parabéns pela condução firme, exemplar da Polícia Militar aqui do nosso município. Pedir a Deus que te ilumine nessa missão difícil, árdua, pesada, mas ao mesmo tempo prazerosa, porque a gente vê que o senhor faz isso com muita alegria. E a alegria ela é compartilhada com os seus policiais lá que passa para a cidade. Isso faz com que a criminalidade ela até diminua. E aquele cidadão de bem não tem que temer a polícia. Agora, aquele que está na criminalidade, sim. E os policiais sabem bem dosar tudo isso, né? É como o governador sempre fala, o nosso governador do estado de Goiás. Aquele que quer entrar para o mundo do crime, ou ele muda do estado, né? Ou ele muda de profissão, né? Porque aqui não vai ter vez para ele. Mais uma vez, comandante, muito obrigado. O TV Você está sempre à sua disposição. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. E para vocês que estiveram com a gente até esse momento, muito obrigado e até uma próxima edição, se Deus quiser e Ele há de querer.